Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Wellington Lima e hoje vamos refletir sobre Mateus capítulo 13, dos versículos 1 ao 23. Nesse trecho, Jesus sai de casa e se senta junto ao mar. Diante dele, uma multidão tão grande se reúne que ele entra num barco e dali ele ensina, não com discursos diretos, mas com parábolas. A parábola do semeador, como é conhecida, não é apenas uma história sobre agricultura. É uma revelação divina sobre o impacto da palavra de Deus nos diversos tipos de coração humano. Jesus fala de sementes, mas está falando de almas. Fala de solos, mas está nos convidando a refletir sobre o nosso interior. Nesse vídeo, vamos explorar essa profunda parábola sob a ótica do evangelista Mateus, entendendo o que Jesus quis dizer quando falou de solos, raízes, espinhos e frutos. Vamos lá? Mateus, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, Jesus saiu de casa e se sentou junto ao mar. Naquele dia, um dos mais intensos do ministério de Jesus, ele saiu de casa e se sentou à beira do mar da Galileia. Essa casa, provavelmente a casa de Pedro, foi deixada para trás quando a multidão tornou impossível o ensino ali. Agora, do lado de fora, Jesus encontra um novo púlpito, a praia aberta, onde o povo se aglomera para ouvi-lo. Esse gesto marca uma transição silenciosa, porém decisiva. Ele deixa o espaço das sinagogas e passa a falar ao povo em ambientes livres, menos controlados pela estrutura religiosa que já o observava com hostilidade. Mateus capítulo 13 começa assim, não apenas com uma mudança de cenário, mas com uma mudança do modo de ensinar. Diante da rejeição crescente dos líderes, Jesus escolhe um novo caminho, as parábolas. Elas não eram apenas ilustrações, eram instrumentos espirituais, capazes de revelar verdades profundas aos que desejavam entendê-las, e, ao mesmo tempo, esconder essas verdades dos que as rejeitavam de antemão. As parábolas surgem aqui como resposta à incredulidade, mas também como uma forma de continuar lançando a semente, mesmo quando os solos parecem áridos. Essa saída de casa e esse novo lugar de ensino simbolizam mais do que um deslocamento físico. São um prenúncio de que o reino de Deus não seria mais anunciado sob o teto da velha ordem, mas entre os que tinham ouvidos para ouvir, onde quer que estivessem. Versículo 2. E ajuntaram-se perto dele tantas multidões, de maneira que ele entrou num barco e se sentou. E toda a multidão ficou na praia. Enquanto os fariseus tramavam e lançavam calúnias, as multidões permaneciam sedentas por ouvir a voz do mestre. Em vez de dispersar o povo, a oposição pareceu apenas intensificar o desejo coletivo por direção espiritual. O número de ouvintes cresceu tanto que nem as casas nem os pátios mais podiam contê-los. Então Jesus, com sabedoria e simplicidade, entrou num barco. Algo já previsto, pois havia sempre uma disposição para tais momentos. A partir dali, sentado como era o costume dos mestres, Jesus passou a ensinar. A escolha do barco como púlpito, diante de uma costa que formava naturalmente uma espécie de anfiteatro, permitia que todos ouvissem sua voz com clareza. Ali, diante da multidão reunida na praia, Jesus não proferiu palavras comuns. Revelou doutrinas eternas, semente de luz para os corações que escutavam com reverência. Era um momento em que o mestre encontrava seu maior público e escolhia com precisão cada palavra para tocar os que estavam preparados para compreender os mistérios do reino. Versículo 3. E ele lhes falou muitas coisas por parábolas. Ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto as multidões se reuniam ao redor de Jesus, ele lhes falava muitas coisas por parábolas. A parábola se tornava agora um instrumento central do seu ensino, e não apenas uma ilustração ocasional. Dentre elas, Jesus inicia com uma figura simples e familiar. Eis que o semeador saiu a semear. Uma cena corriqueira na Palestina, compreensível a todos. A imagem do semeador era viva para aquele povo, alguém andando pelos campos, lançando sementes com esperança. E ainda que Jesus não tenha sido o primeiro a ensinar por meio de parábolas, ninguém mais atingiu tamanha profundidade espiritual em linguagem tão acessível. Ele pega o gesto cotidiano de espalhar sementes e o transforma em símbolo do anúncio do reino. A semente lançada representa a palavra e o semeador, o mensageiro do evangelho. A intenção não era apenas ilustrar, mas provocar reflexão, trazer à tona os segredos do reino de Deus àqueles que estivessem dispostos a ouvir de verdade. Versículo 4.
E enquanto semeava, caiu parte das sementes junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Enquanto o semeador espalhava sua semente, parte dela caiu sobre o caminho endurecido que cruzava os campos. Era terra batida, não revolvida, onde não havia espaço para que a semente penetrasse. Exposta, ela logo atraiu as aves, que vieram e a comeram. A cena é simples, cotidiana, mas já nos introduz a realidade de corações impermeáveis à verdade. Corações onde a palavra repousa na superfície e logo é levada. Aqui já percebemos a advertência implícita. Não basta ouvir, é necessário estar disposto a acolher. Versículo 5. E outra parte caiu entre pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Enquanto o semeador espalhava a semente, parte dela caiu sobre um terreno traiçoeiro. Uma fina camada de terra escondia uma grande rocha logo abaixo da superfície. À primeira vista, parecia solo fértil. O sol aquecia rapidamente a crosta superficial, estimulando a germinação imediata das sementes. Elas brotaram com agilidade, como se prometesse uma colheita precoce e vibrante, mas era só ilusão. Aquela terra não tinha profundidade. A planta, sem raízes profundas, não conseguia alcançar umidade suficiente. E assim como nasceu, murchou. A mesma luz do sol que parecia favorecer seu crescimento tornou-se o agente da sua morte. Não havia estrutura para sustentar a vida que havia começado. Essa imagem toca o coração de todos que já testemunharam entusiasmos repentinos na fé. Respostas rápidas, superficiais, que não suportam o calor das provocações ou a ausência de alimento espiritual constante. Jesus, com poucas palavras, revela o perigo de uma experiência rasa com a verdade. Onde não há profundidade, não há permanência. Versículo 6. Mas quando o sol surgiu, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E à medida que o sol surgia no céu, o calor aumentava, e com ele revelava-se a fragilidade do que brotou sem profundidade. A planta, apressada em crescer na fina camada de terra, era, na verdade, a mais vulnerável. A pressa inicial se tornava fraqueza quando exposta à provação. Sem raiz, não havia sustento nem resistência. O mesmo acontece com o coração que recebe a palavra com entusiasmo superficial, mas não aprofunda. Quando o calor da perseguição ou das dificuldades aparece, a fé rasa se desfaz. A parábola denuncia o risco de uma recepção imediata, mas sem compromisso profundo. Algo belo à primeira vista, mas sem força para resistir ao tempo. Versículo 7. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte caiu entre espinhos, em um solo que à primeira vista parecia fértil, mas ainda guardava as raízes ocultas de ervas daninhas. Esses espinhos, embora cortados superficialmente, não tinham sido arrancados por completo. Cresceram junto com o grão, disputando espaço, luz e alimento. O trigo, mesmo germinando, foi sufocado pelo vigor egoísta das plantas indesejadas. A terra era boa, mas estava dividida, ocupada por aquilo que não tinha sido destruído, e isto bastou para impedir que o fruto chegasse à maturidade. Versículo 8. E outra parte caiu em boa terra, e rendeu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Depois de apresentar os cenários de esterilidade e frustração, Jesus conclui a parábola com a imagem de abundância e de esperança. A semente que cai em boa terra encontra condições favoráveis, profundidade suficiente, ausência de pedras ou espinhos e espaço para se enraizar. É o coração preparado, arado pelo arrependimento, limpo das distrações do mundo e aberto à ação da palavra. Quando essa palavra encontra esse tipo de solo, ele não apenas germina, mas frutifica de maneira notável. E embora os resultados variem, alguns produzem a 100, outros a 60 ou a 30, o que importa é que todos frutificam. Isso revela que o sucesso da semente não está apenas na sua presença, mas na receptividade do solo. A parábola não quer determinar proporções exatas entre crentes verdadeiros e falsos, mas destacar que a palavra de Deus é eficaz quando acolhida com sinceridade e perseverança. Onde o Senhor encontra solo fértil, ele abençoa com crescimento, como fez com Isaac, que colheu 100 vezes mais por causa da bênção divina. Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus encerra a parábola do semeador com esse breve, mas poderosa exortação. Trata-se de um chamado à atenção, um convite urgente à escuta ativa e à percepção espiritual. Essas palavras, embora simples, carregam um peso profundo.
indicam que há algo além da superfície da história, algo que precisa ser discernido com o coração. É como se dissesse: prestem atenção, há uma verdade aqui que não pode ser ignorada. Não é apenas ouvir com os ouvidos físicos, é um convite à alma. Aquele que reconhece sua necessidade de direção e sabedoria para a vida eterna deve se inclinar com reverência e buscar entender. Porque o entendimento não vem apenas da audição, mas da disposição do coração em aprender e obedecer. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que falas a eles por parábolas? Enquanto Jesus ainda falava em parábolas, os discípulos se aproximaram com uma inquietação sincera. Não estavam apenas preocupados com o próprio entendimento, mas também com a multidão que ouvia. Reconhecendo sua dificuldade em captar a parábola, imaginaram que muitos outros estariam igualmente confusos. Por isso, perguntaram diretamente: por que Jesus falava por parábolas? Essa pergunta revela mais do que uma dúvida técnica. Revela o espanto diante da mudança que acabavam de presenciar. Jesus já havia usado parábolas antes, sim, mas agora eles não eram apenas ilustrações, e sim a própria estrutura do seu ensino. A intenção ia além do embelezamento do discurso. Havia mistério, véu, profundidade. As parábolas não eram novidade entre os mestres judeus ou entre os sábios do Oriente, mas o modo como Jesus as usava era singular. As palavras deixavam de ser apenas instrumentos de clareza e passavam a carregar um grau de obscuridade intencional, como um convite silencioso ao discernimento. Encerrando a verdade dentro de imagens e metáforas, Jesus não dificultava por crueldade, mas por sabedoria, pois o que é obtido com esforço é guardado com zelo. Mesmo quando algo pode ser dito com simplicidade, Jesus escolhe a parábola como forma mais forte de tocar a alma, pois sua figura simbólica tem poder de impressionar, provocar, purificar. Assim, o que parecia mais difícil acabava sendo mais claro, para quem de fato quisesse ouvir. Versículo 11. E ele respondeu: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ao responder aos discípulos, Jesus revela que a eles era concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, enquanto aos demais, não. Essa concessão não se referia a uma superioridade natural, mas à disposição do coração. Os discípulos haviam deixado tudo, seguiam a Cristo com fé e humildade, e por isso suas mentes estavam abertas para receber e praticar verdades espirituais profundas. Os mistérios do reino não eram ideias novas no sentido de contradizer o que fora revelado, mas eram aspectos até então ocultos do plano de Deus, agora desvelados diante da rejeição do Messias por Israel. Jesus passa, então, a ensinar sobre esse reino que já estava presente, mas ainda não em sua plenitude. Esse tempo entre a sua primeira e a segunda vinda, em que o evangelho se espalha e o reino cresce de forma espiritual nos corações dos que creem, era desconhecido no Antigo Testamento e agora revelado aos seus seguidores. A palavra mistério não indica algo incompreensível, mas algo que permanecerá escondido até ser revelado no tempo oportuno. É nesse sentido que a nova forma do reino, durante a ausência do rei, começa a ser explicada. Aos discípulos foi dado esse privilégio porque seriam testemunhas e proclamadores dessa mensagem ao mundo. Já os demais, endurecidos em seus preconceitos, apegados a conceitos terrenos de glória e poder, não estavam preparados para compreender. A verdade era oferecida, mas não acessível àqueles que rejeitavam por não querer ver ou ouvir com o coração. Assim, a revelação era dada conforme a disposição interior. Os que buscavam a verdade com sinceridade recebiam luz. Os que resistiam permaneciam nas sombras do mistério. Versículo 12. Pois a quem tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas a quem não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Jesus afirma um princípio espiritual que pode soar estranho à primeira vista. Quem tem, receberá ainda mais, mas quem não tem, perderá até o pouco que possui. Essa expressão, de tom proverbial, carrega uma verdade profunda. Aos que respondem com fé, que acolhem a luz recebida e se esforçam por compreendê-la, será dada ainda mais clareza, mais entendimento, mais abundância espiritual. Os discípulos, mesmo em seu progresso lento, já mostravam disposição em ouvir e seguir. A eles, o conhecimento do reino seria aumentado. Mas aqueles que endurecem o coração,
que tratam com descaso as oportunidades divinas, o pouco que ainda tem, que mais parece aparência do que substância, lhe será tirado. Pode parecer uma perda injusta, mas é consequência justa. Quem não zela pela luz, vê essa mesma luz transformar-se em trevas. E os dons que pareciam valiosos diante dos homens se revelam vazios aos olhos de Deus. Esse alerta não é apenas julgamento, mas também graça. A linguagem simbólica das parábolas, ao ocultar da vista imediata, ainda oferece a chance de provocar uma reflexão sincera, capaz de despertar um coração endurecido. Versículo 13. Por isso falo a eles por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Enquanto a multidão o cercava, Jesus contava histórias que, embora simples em aparência, ocultavam profundidades espirituais para quem estivesse atento. Ele falava por parábolas justamente porque muitos olhavam, mas não viam, ouviam, mas não compreendiam. Havia ali um contraste gritante entre o ouvir externo e a escuta interior. Mateus nos mostra que, embora as pessoas entendessem a narrativa natural da palavra, elas não alcançavam seu significado espiritual. Isso não era por acaso, nem um truque para enganar. Era um juízo e também uma misericórdia. Se Jesus tivesse falado abertamente, de maneira direta, sobre certas verdades, muitos dos que o ouviam com corações endurecidos teriam se voltado contra ele antes da hora, interrompendo o plano de Deus. Por isso, as parábolas eram como portas semi-abertas. Quem desejava de fato entrar, quem buscava a comunidade de fé, era capaz de passar e encontrar a luz. Mas os que se aproximavam apenas com curiosidade ou dureza de coração se deparavam com histórias sem sentido. Jesus falava dessa maneira também porque havia verdades que os discípulos estavam prontos para receber, mas que os outros ainda não podiam suportar. Era uma forma de separar os que vinham de verdade dos que apenas olhavam, os que escutavam com o coração dos que apenas ouviam com os ouvidos. Versículo 14. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: De fato ouvireis, mas não entendereis. De fato vereis, mas não percebereis. Enquanto falava sobre o propósito das parábolas, Jesus declara que nele se cumpre a profecia de Isaías. Não apenas como uma citação isolada, mas como uma constatação de que o mesmo coração endurecido dos dias do profeta continuava presente na geração que agora rejeitava o Filho de Deus. Aquilo que Isaías testemunhou, uma cegueira espiritual voluntária, uma surdez à verdade, repetia-se agora. As palavras do profeta, que pareciam ecoar o desânimo de quem fala e não é ouvido, eram apropriadas para descrever a realidade enfrentada por Jesus. A mensagem era clara como a luz, mas os ouvintes permaneciam nas trevas por escolha própria. Essa profecia, no entanto, é mais do que uma descrição da obstinação humana. Ela carrega consigo o drama da missão divina diante da rejeição. Como Isaías, todo mensageiro fiel conhece esse sentimento. O que para ele é revelação viva e urgente, parece ao outro apenas discurso vazio. O fogo que consome o coração de quem anuncia muitas vezes encontra o frio indiferente de quem ouve. A tristeza do profeta é também o peso do evangelista. Ver as pessoas permanecerem distantes, mesmo depois de tanto esforço. Mas há também algo mais profundo ali. Uma fé que tudo isso, inclusive a rejeição, não escapa ao plano soberano de Deus. No mistério da providência, o fracasso aparente não é em vão. Mesmo o endurecimento cumpre um propósito, como se Deus, em sua sabedoria incompreensível, entretecesse a aceitação e a rejeição em um plano que conduz à redenção. Jesus, ao citar Isaías, não lamenta apenas a surdez espiritual do povo, mas ensina a seus discípulos que essa surdez tem lugar no grande roteiro da salvação. E ao fazer isso, Jesus os consola, que mesmo quando suas palavras parecem inúteis, quando o evangelho for ignorado, nada disso estará fora das mãos de Deus. Versículo 15. Porque o coração desse povo está insensível. Com seus ouvidos dificilmente ouvem, e seus olhos fecharam, a fim de não haver que seus olhos vejam, seus ouvidos ouçam, seus corações entendam e se arrependam, e eu os cure. O coração desse povo está insensível, sobrecarregado e indiferente. Eles estão espiritualmente endurecidos, e essa condição é, na linguagem hebraica, um castigo divino pela dureza de seus corações.
Seus ouvidos dificilmente captam a mensagem da salvação de Deus. Estão como adormecidos diante do chamado. Seus olhos, por sua vez, fecharam-se obstinadamente contra a luz da verdade, resistindo completamente ao que Deus lhes oferece. Isso acontece para que não vejam o que perderam, para que não se voltem a Deus em arrependimento e busquem a salvação. É um estado deplorável, uma doença da alma que teme a cura, embora esteja à sua espera. A responsabilidade está inteiramente sobre o povo, não sobre Deus, cuja natureza é amor e misericórdia. A cura que Jesus fala não é apenas um alívio temporário, mas a libertação de todo o mal, a restauração da vida e da saúde do espírito. Ela depende do perdão, que por sua vez está ligado ao arrependimento genuíno, que não é mérito humano, mas fruto da graça divina. Deus perdoa somente aqueles que reconhecem sua insatisfação consigo mesmos, que se convertem humildes e buscam a transformação. Por isso, esse versículo revela a triste situação daqueles que se recusam a abrir os olhos, a escutar e a permitir que seus corações entendam a verdade, perdendo assim a oportunidade de receber a cura que o Senhor oferece. Versículo 16. Mas benditos são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Benditos são os vossos olhos, felizes, bem-aventurados. Vocês têm a graça de enxergar a verdade que muitos não verão. Essa permissão para ver e compreender o significado espiritual das palavras é um privilégio imenso, uma porta aberta para o plano da salvação. E benditos são também os vossos ouvidos, porque não apenas ouvem, mas compreendem. Vocês têm mais do que simples oportunidade de instrução. Sabem valorizar e buscar crescer no entendimento. Jesus deixa claro que aqueles de fora, que não se tornam discípulos, não podem compreender verdadeiramente o que ele ensina. A fé cristã só se revela plenamente a quem de dentro já teve um encontro pessoal com Jesus. Criticar de fora é permanecer na ignorância. Só quem se entrega como discípulo pode entrar nas riquezas mais profundas da fé. Assim, esse versículo é um convite para valorizar a visão e a audição espiritual que recebemos, e para buscarmos sempre um relacionamento íntimo com Cristo, fonte do verdadeiro entendimento. Versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, mas não viram, e desejaram ouvir o que vós ouvis, mas não ouviram. Jesus nos lembra que muitos profetas e homens justos do passado ansiavam profundamente por testemunhar o que vocês estão vendo agora. A Deus, eles foram revelados de maneira especial, conhecendo sua vontade através de promessas e tipos, como Abraão e os patriarcas, e muitos reis que antecipavam o Messias e seu reino. Embora tenham vivido na fé dessas promessas, eles não chegavam a ver com os próprios olhos a plena manifestação do reino. Apenas vislumbraram de longe. Seus corações estavam cheios de desejo e esperança, aguardando o cumprimento das profecias. Vocês, discípulos, têm o privilégio que eles tanto desejaram. Ver e ouvir diretamente a mensagem do Messias encarnado, a plenitude do tempo tão aguardada. Essa visão e audição não são apenas bênçãos, mas também uma responsabilidade, pois receberam o que muitos antes buscavam em fé e esperança. Assim, Jesus destaca o valor e a importância do momento presente, onde a vida do reino não é mais uma promessa distante, mas uma realidade para ser vivida e compartilhada. Versículo 18. Portanto, ouvi vós a parábola do semeador. Jesus agora volta-se diretamente para os seus discípulos, convidando-os a ouvir atentamente a explicação da parábola do semeador. Diferente do que muitos poderiam esperar, essa explicação é simples e clara, desprovida de qualquer repreensão, embora Marcos sugira que, indiretamente, há uma crítica por sua lentidão em compreender aquilo que já deveriam ensinar aos outros. A parábola revela uma verdade universal sobre a recepção da mensagem do Evangelho. A semente, lançada generosamente, não encontra em todos os corações solo fértil e pronto para produzir frutos. Jesus descreve 4 tipos de ouvintes: aqueles que rejeitam a semente, os que recebem superficialmente, os que se deixam sufocar pelas preocupações do mundo e, finalmente, aqueles em quem a semente cria raízes profundas e gera frutos abundantes. Não se trata de estabelecer proporções exatas, pois o crescimento da fé varia conforme a disposição do coração. Mais do que isso, o alerta é para a realidade dolorosa de que, apesar da aparente receptividade em alguns, a palavra frequentemente se perde, é destruída ou murcha. E se esse é o destino da maioria daqueles que ao menos parecem receptivos,
como será o destino dos que rejeitam abertamente a doutrina da salvação? O convite é, portanto, para uma escuta atenta e um coração vigilante, consciente da responsabilidade que acompanha o privilégio de conhecer a verdade. Versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. A palavra do reino é lançada ao coração das pessoas de diversas formas: pela leitura das Escrituras, pela pregação, pelas experiências da vida ou pela ação do Espírito Santo. Contudo, quando essa palavra não é compreendida de verdade, ou melhor, não é considerada com seriedade e amor, ela não encontra espaço para crescer. É aí que o maligno, o acusador, o tentador, Satanás, atua rapidamente. Como aves que cavam no solo duro à beira do caminho, ele vem e arranca do coração essa semente sem raiz, impedindo que ela se desenvolva. O coração de quem assim age é como um caminho aberto, desprotegido, onde passam e repassam desejos e influências nocivas, deixando o evangelho à mercê da destruição. Essa estrada do diabo é uma realidade perigosa para quem ouve, mas não se dispõe a acolher a verdade com fé e compreensão. Por isso, o cuidado com o solo do coração é essencial para que a semente não seja logo arrancada e perdida. Versículo 20. E o que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Jesus descreve aqui um tipo de pessoa que ouve o evangelho com entusiasmo imediato. A semente lançada entre pedras simboliza aqueles que se sentem profundamente tocados pela mensagem, como algo novo, belo e cheio de esperança. Eles acolhem a palavra com alegria genuína, como quem encontra alívio para suas ansiedades e um brilho de paz em meio à angústia. Por um tempo, sentem-se perdoados, protegidos e felizes, pois a promessa da salvação lhes oferece conforto. Essa alegria é sincera, mas passageira, pois falta-lhe a profundidade de raízes firmes que sustentam a fé nas dificuldades. Quando as provações chegam, quando a pressão da vida se intensifica, essa satisfação se esvai. Sem um compromisso real, sem amor firme pelo Salvador, a fé murcha, revelando que a alegria inicial foi só um momento de alívio, e não a firmeza de uma verdadeira transformação. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Em vez disso, dura um pouco, mas quando vem a aflição ou a perseguição pela palavra, logo tropeça na fé. Essa semente que caiu entre as pedras brotou rápido, mas não criou raízes profundas. Assim são aqueles que recebem a palavra com alegria passageira, mas sem verdadeira transformação no coração. Eles não compreendem a profundidade do Evangelho, nem se apegam genuinamente a Cristo. Por isso, sua fé é frágil, como plantas sem raízes que não suportam o calor do sol. Quando chegam as dificuldades, a oposição ou a perseguição por causa da palavra, essa fé vacila e tropeça. A alegria inicial, sem fundamento firme, não é suficiente para resistir às provas da vida. Essa é uma advertência para que examinemos nosso coração. O entusiasmo passageiro não basta. É preciso que a palavra penetre, crie raízes e sustente a perseverança até o fim. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade com o tempo presente e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica sem dar fruto. Jesus continua explicando a parábola do semeador, mostrando outro tipo de solo, aquele coberto por espinhos. Este solo representa o coração humano tomado pelas preocupações do dia a dia e pela atração enganosa das riquezas. Quem ouve a palavra, mas tem sua mente dominada pela ansiedade com o presente, pela busca constante de bens materiais, acaba sufocando a mensagem de Deus. A sedução do dinheiro promete felicidade, mas é uma ilusão que não satisfaz o verdadeiro anseio da alma. Além disso, a cobiça leva à desonestidade, à opressão e ao egoísmo, corroendo o espírito e afastando a pessoa da vida espiritual verdadeira. Assim, a palavra de Deus, apesar de lançada, não pode frutificar plenamente porque é sufocada pelos espinhos das preocupações e desejos mundanos. Este alerta nos convida a examinar nossos corações, para que não deixemos que as distrações e a ambição roubem a força da fé que Deus nos dá. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra, e o que dá e produz fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus conclui a parábola apresentando o solo que representa o coração preparado para receber a palavra de Deus. A boa terra simboliza aqueles que não apenas ouvem a palavra, mas a entendem profundamente, dando espaço para que ela cresça e floresça. Ouvir diligentemente a mensagem
entender seu verdadeiro significado e propósito, são as marcas de um verdadeiro discípulo. E como consequência, essa pessoa produz frutos na vida, frutos de amor, fé, boas obras e perseverança. Porém, a produção de frutos varia em medida. Uns produzem mais, outros menos, dependendo das circunstâncias pessoais, capacidades e oportunidades. O importante é que o fruto exista, pois é sinal claro de um coração transformado. Vale lembrar que a semente é a mesma para todos, assim como o cuidado do semeador, mas o resultado depende da receptividade e do cuidado de cada um. Jesus destaca que a glória do Pai está em ver seus filhos dando muito fruto. Por isso, confirma que são verdadeiramente discípulos, firmados na fé e no amor. O que eu chamo a atenção aqui? A parábola do semeador, contada por Jesus aqui em Mateus capítulo 13, não é um retrato dos outros, é um espelho para nós. Cada tipo de solo revela uma atitude do coração diante da palavra. Podemos ser como o caminho endurecido, as pedras superficiais, os espinhos sufocantes ou a boa terra que frutifica. Ouvir não basta. Compreender, permitir que a palavra crie raízes e produza frutos. Essa é a verdadeira resposta que Deus espera de nós. Que o nosso coração seja solo fértil, transformado pela graça, vigilante contra os espinhos do mundo e profundo o bastante para sustentar a vida que vem do alto. Pois, como Jesus termina essa parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!